invocando a proteção de Deus e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito à vereadora Juliana, primeira secretária, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 123. A nossa alma, como pássaro, escapou do laço dos caçadores. O laço foi quebrado e nós ficamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vereadora Juliana, pode fazer um trecho, ler a ata da sessão anterior, que foi da sessão online. Sessão extraordinária virtual da Câmara de Vereadores. Presidente, vereadora professora Lavínia. Secretário, vereadora Tilar Júnior. Aos 5 dias do mês de abril do ano de 2020, às 16 horas, na sala de reuniões virtuais da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado o início aos trabalhos da sessão extraordinária virtual, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, e em atendimento à Resolução de Mesa número 010 de 2020 e ao ofício circular de convocação aos senhores vereadores de número 19 de 2020, datado de 3 de abril de 2020. Após verificar a ferramenta eletrônica de vídeo, senhor secretário, constou a presença de todos os vereadores, tendo sido feita a chamada individual e nominal pela senhora presidente. Por solicitação da senhora presidente, o secretário vereador Atilar Júnior procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, fez a leitura da pauta do dia. Do expediente. Expediente. Leitura do projeto de lei ordinária número 023 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Por determinação da senhora presidente, conforme o regimento interno e a resolução da mesa número 10 de 2020, passou a ordem do dia. Ordem do dia. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinária número 003 de 2020, de origem do Executivo Municipal, e enfatizou que o tempo máximo de discussão por vereador é de 2 minutos, não cabendo à parte, réplica, proposição ou questão de ordem, que não seja uma pauta. Não houve discussão ao projeto e foi aberta pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação, portanto, aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão e o projeto de lei ordinária número 006 de 2020, de origem do Executivo Municipal, não houve discussão ao projeto e foi aberta pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinária número 010 de 2020, de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberta pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade, onde, durante a votação deste projeto, o vereador Otávio Teixeira enfrentou problemas técnicos durante a votação e declarou seu voto sim, favorável à aprovação do projeto. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinária número 012, de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberto pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinária número 15, de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberta pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinária número 16,
de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberto pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei número 017/2020, de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberto pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a presidente promulga o seguinte resultado: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinária número 018/2020, de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberto pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação, portanto aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinária 019/2020, de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberto pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade. A senhora presidente colocou em discussão o projeto de lei ordinário número 023, de origem do Executivo Municipal. Não houve discussão ao projeto e foi aberto pela senhora presidente a votação eletrônica, onde a senhora presidente promulga o seguinte resultado da votação: 10 votos sim para aprovação. Portanto, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente informa de que a próxima sessão ordinária virtual está aprazada para o dia 13 de abril do corrente ano e encerrou a presente sessão, na forma regimental, e que, para constar, vai lavrar da presente ata que a subscrevo juntamente à senhora presidente. Vereadora Titular Júnior, secretário, vereadora professora Lavina, presidente. Peço à vereadora Juliana que proceda à leitura do expediente. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de revogação do edital 12 de 2020 e todos os seus efeitos. O presidente interino da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições, revoga o edital 12 de 2020 em todos os seus termos e efeitos, especialmente nas inscrições de chapas e em eventuais impugnações a estas. Capão da Canoa, 30 de abril de 2020, vereador Flávio Alberto de Lara, presidente da Câmara interino. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de inscrição de chapas para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores para o exercício de 2020 e da outras providências. O presidente interino da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 16, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 39 e 40 do Regimento Interno, torna público o seguinte: ficam abertos os prazos para a apresentação de chapas para a eleição da mesa diretora da Câmara de Capão da Canoa, para o restante do exercício de 2020, iniciando-se às 16h30 do dia 30 de abril de 2020 e encerrando-se às 16h30 do dia 5 de maio de 2020, em obediência ao comando sentencial havido nos autos do mandato de segurança 500306205-2019 8210141 Rio Grande do Sul. Os vereadores interessados em apresentar chapa completa para concorrer à eleição da mesa diretora deverão fazê-lo protocolando sua chapa junto à Secretaria da Câmara, com pedido de registro com a indicação devidamente assinada por todos os interessados a concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Somente serão aceitos e protocolados registros de chapa completa, vedado a qualquer vereador, conste em mais de uma chapa, somente será aceito o primeiro protocolo, observada a data de pedido de inscrição. Após vencidos os prazos de inscrição, o presidente homologará ou não as chapas.
Fica estabelecido que não serão aceitos protocolos fora dos prazos determinados e que a eleição de que trata o presente edital ocorrerá na segunda sessão ordinária do mês de maio de 2020, imediatamente após a abertura da sessão ordinária, antes da leitura do expediente. Ressalta-se que se encontra disponível na Secretaria da Casa a via original e publicada no mural e no sítio oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, podendo ser consultado pela comunidade e ainda para download no site. Capão da Canoa, 30 de abril de 2020. Flávio Alberto de Lara, presidente da Câmara interino. Pedido de informação número 004 de 2020, vereadora professora Lavina. Para que o Executivo Municipal, por meio dos órgãos competentes, informe como está sendo feito o controle dos alunos da educação infantil e educação fundamental, que estão sem vagas nas escolas, e quais as medidas que serão tomadas para sanar essa problemática. Requer-se, na forma do inciso 6 do artigo 34 da Lei Orgânica, após os trâmites regimentais, que seja enviada a cópia da presente proposição ao Poder Executivo, para que disponibilize as informações solicitadas. A vereadora que abaixo subscreve, usando de suas atribuições legais, requer informações sobre como está sendo feito o controle dos alunos da educação infantil e educação fundamental que estão sem vagas nas escolas e quais as medidas que serão tomadas para sanar essa problemática. Justifica-se esse pedido, pois faz-se necessário para atender às constantes solicitações e reclamações de pais ou responsáveis legais que nos procuram, tanto no gabinete ou através de mensagens, devido seu filho ainda estar sem estudar. Muitos pais ou responsáveis legais, cansados de percorrer todas as escolas do município, deixando o nome na lista de espera, procuram a Secretaria de Educação, onde somente informam que terão que aguardar e o problema não é resolvido. Considerando a atribuição do vereador, que é de fiscalizar as atividades do Poder Executivo, nos perguntamos, até quando isso vai continuar? Esperamos com brevidade a resposta do Executivo a esse pedido, com informações corretas e soluções claras de como irão proceder para resolverem as faltas nas vagas das escolas. Diante do exposto, requer ao plenário que aprecie e aprove nos termos regimentais. Capão da Canoa, 19 de março de 2020. Vereadora professora Lavina. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Terceira Vara Cível da Comarca de Capão da Canoa. Mandado de segurança 500-3062-05-2019, 821-0141, Rio Grande do Sul. Impetrante, Valmarino Alves Machado. Impetrante, Ronaldo Silva de Souza. Impetrante, Otávio Carmino Teixeira. Impetrante, Juliana Dávila Martin. Impetrante, Flávio Alberto de Lara. Impetrante, Ademar de Matos Duarte. Impetrante, impetrado. Presidente, Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Despacho decisão. Vistos. Necessário um retrospecto da marcha processual acerca dos principais atos a fim de melhorar o entendimento. A decisão liminar exarada pelo juízo no evento 5, em 19 de dezembro de 2019, deferiu parcialmente a liminar para o fim de suspender a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, para o exercício do ano de 2020, bem como os efeitos subsequentes decorrentes deste ato. Tal decisão teve como motivação o fato do edital desrespeitar o regimento interno da Casa Legislativa, que previa a votação das comissões permanentes na última sessão ordinária da sessão legislativa, a partir de 2 de fevereiro. Em decisão exarada em embargo de declaração em 29 de dezembro de 2019, evento 23, o juízo determinou que, a partir de 1º de janeiro de 2020, até o julgamento de mérito do presente mandamus, a presidente da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa seria exercida pelo vereador mais votado,
o qual deveria escolher para secretários 2 vereadores de partidos diferentes, em analogia ao disposto no artigo 24, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Sobrevieram as informações no evento 29. Em 31 de dezembro de 2019, com as superveniências de novos documentos em juízo de retratação, foi revogada a decisão prolatada em sede de embargos declaratórios, evento 23, sendo determinado que a Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa continuasse sendo representada pela atual presidente, conforme ata de resolução emanada da Casa Legislativa, a partir de 1º de janeiro de 2020, até o julgamento do mérito dessa ação mandamental. Foi mantida a decisão liminar que suspendeu a eleição da mesa diretora e seus efeitos. Em 5 de março de 2020, evento 83, foi prolatada a sentença declarando a nulidade do edital de convocação e inscrição das chapas para a eleição da mesa diretora municipal para o exercício de 2020, com o reinício do processo eletivo sendo confirmada a medida liminar, mantendo a atual mesa diretora, até que ocorra a posse e exercício da nova mesa diretora, o que deveria acontecer no prazo de 30 dias. Os impetrantes postularam o cumprimento provisório da sentença, evento 108, o qual foi recebido pelo juízo, evento 110, sendo determinada a intimação da presidente interina para cumprir o julgado, devendo encaminhar em 48 horas cópia do edital, fixando os prazos para inscrição e registros das chapas que concorreriam à eleição da mesa diretora, a fim de comprovar o cumprimento da decisão judicial, sob pena de responsabilização civil e criminal, além de outras medidas que poderiam ser adotadas pelo juízo. A impetrada foi intimada eletronicamente acerca da decisão em 5 de março de 2020, evento 92. Em 8 de abril de 2020, houve intimação pelo oficial de justiça, evento 129. Em 10 de abril de 2020, evento 130, a impetrada informou ao juízo que estaria em momento oportuno acostando documentos que demonstrariam o cumprimento da decisão judicial. Em 13 de abril de 2020, evento 143, os impetrantes noticiaram o esgotamento do prazo concedido e a inércia da parte impetrada, bem como informaram a adoção de medidas pela presidente da Casa que estão extrapolando a razoabilidade. Postularam o imediato afastamento da representante interina do Legislativo Municipal, com nomeação do vereador mais votado ou mais idoso para a condução do processo legislativo. Em 13 de abril de 2020, evento 147, a impetrada acostou o edital 012 de 2020, tornou público o prazo para registro de chapas. Em 15 de abril de 2020, evento 148, os impetrantes aduziram que o edital foi expedido após 48 horas determinadas pelo juízo, estando ainda eivado de nulidades, como, por exemplo, ausências de publicação e o fato de prever a posse para a data de 1º de junho de 2020, o que extrapolaria o prazo de 30 dias inicialmente determinado. Em 15 de abril de 2020, evento 150, o MP postulou a certificação do eventual transcurso do prazo conferido à impetrada para cumprimento de sentença, bem como a intimação desta para, em 24 horas, comprovar nos autos a publicação do edital de 12 de 2020, evento 147, sob pena de ter tido como não publicado. Em 15 de abril de 2020, evento 151, a serventia certificou que a intimação da sentença se encontrava em prazo aberto. Em 17 de abril de 2020, evento 155, a serventia expediu certidão de intimação da parte impetrada para fins de comprovar a publicação do edital. Em 17 de abril de 2020, evento 157, os próprios impetrantes acostaram documentos comprovando que o edital foi publicado no site da Câmara Municipal em 14 de abril de 2020. Em 24 de abril de 2020, evento 161, o MP exarou parecer opinando pelo imediato afastamento da impetrada da representação da Casa Legislativa,
com a determinação para que o vereador eleito com maior número de votos passe a exercer o cargo de presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, devendo cumprir na íntegra a sentença exarada no presente mandado de segurança, ou seja, presidir o processo eletivo para a composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa para o exercício de 2020. Em 24 de abril de 2020, evento 163, a impetrada se manifestou acostando certidão a fim de comprovar que o edital estava disponível no site desde o dia 13 de abril, postulando ainda a reconsideração da decisão exarada no evento 110, que determinou o cumprimento provisório da sentença. Em 27 de abril de 2020, os impetrantes novamente se manifestaram, impugnando o documento acostado pela impetrada, defendendo que a certidão foi produzida, já que não há maiores dados acerca da publicação do edital, ressalvando que a possibilidade de exclusão e edição do mesmo no site, postulando a nulidade do edital. São esses os fatos relevantes. Nunca é demais lembrar que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que o bem da vida seja alcançado com a maior celeridade possível, cumprindo assim o ideário do princípio da duração razoável do processo. Em se tratando de mandato de segurança, remédio constitucional que garante a proteção do direito líquido e certo daquele que se sente lesado, é ainda mais evidente a necessidade de se imprimir rapidez à marcha processual. Não é por outra razão que o procedimento previsto na Lei 12.016 de 2009 é objetivo e sequer admite dilação probatória. Estes juízos sempre têm pautado as suas decisões de forma ponderada, examinando sempre o caso com imparcialidade e transparência, e não poderia ser de outro jeito, relativizando entendimentos em situações extraordinárias, como é o caso de situações cotidianas que foram alteradas pela superveniência do imprevisível Covid-19. Mas, por outro lado, exigindo o cumprimento de suas decisões nos prazos determinados. Sobre este aspecto, oportuno lembrar que o cenário de atual crise sanitária, por exemplo, afetou todo o país, inclusive o judiciário. Em razão disso, obrigações estão ganhando prazos mais elásticos, inclusive com o auxílio do Poder Judiciário, quando necessário, não se esquecendo que os prazos processuais foram suspensos. Entretanto, o mandado de segurança, dada a tamanha importância que tem, através da edição da Resolução 313 do CNJ, teve prioridade determinada na tramitação durante o período de suspensão dos prazos. De qualquer forma, desde já, rechaça a última manifestação dos impetrantes no tocante à publicação do edital, porquanto a certidão 009 de 2020, acostada no evento 163, é dotada de fé pública, respondendo à parte signatária por crime em caso de eventual falsidade quanto ao seu conteúdo. Além disso, as discussões neste feito já tomaram proporções demasiadas, exaustivas e que refogem a boa prática processual, não podendo se admitir debates infindáveis em um procedimento que era para ser célere. Quanto aos demais tópicos ventilados, no caso como esse juízo já assinou outrora, impróprio invocar a suspensão dos prazos processuais no tocante ao cumprimento de suas ordens materiais, sob pena de esvaziamento do mandamus e da norma que regulamenta a sua apreciação neste momento extraordinário. Como se vê, do já alongado trâmite processual, os impetrantes necessitaram se valer do cumprimento provisório da sentença para fins de alcançar o efeito prático da decisão que concedeu a segurança em 5 de março de 2020. Vale lembrar que, quando da edição da Resolução 313 do CNJ, assim como dos atos administrativos expedidos pelo Tribunal de Justiça Gaúcho, em razão da pandemia que vivemos, já havia sido prolatada a sentença nesse feito, de modo que tão apenas o prazo processual referente a recurso foi atingido pela suspensão de prazos, mas, como eventual recurso
não tem efeito suspensivo e nem mesmo isso foi buscado pela via adequada, cabia à presidente interina, que vem exercendo tal cargo apenas e tão somente em razão da decisão desse juízo, cumprir fielmente o que lhe foi determinado, qual seja efetivar a eleição da mesa diretora da Casa Legislativa e encerrá-lo, com a posse, no prazo máximo de 30 dias. Ressalve-se aqui, não se está tratando de prazo processual. Destaca-se que a irregularidade se iniciou em dezembro do ano findo. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, a presidente interina permanece no cargo desde então, ou seja, há 4 meses. Esse lapso temporal, dada toda a divergência havida e o necessário trâmite processual correspondente até o momento a 1/4 do ano legislativo, com a mesma representante que, diga-se, não representa em 2020 a vontade popular, já que não foi eleita para o cargo. Ora, a posse prevista para 1º de junho alcançará mais de 40% do ano legislativo. A intimação realizada eletronicamente no evento 92, a qual deu ciência à impetrada acerca do conteúdo decisório de mérito em 5 de março de 2020, levando-se em consideração o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006, por si só já era válida, independente de intimação pessoal. Ainda assim, houve intimação pessoal para o cumprimento provisório do julgado em 8 de abril de 2020. Portanto, no máximo, em 10 de abril de 2020, evento 130, a impetrada já deveria ter acostado aos autos o edital devidamente retificado e publicado, mas somente o fez em 13 ou 14 de abril de 2020, evento 147. Conforme salientado pelo agente ministerial, o prazo para encaminhamento do edital findou em 48 horas após a intimação pessoal, ocorrida em 8 de abril, ou seja, 10 de abril de 2020. Aproveito para ir mais além, considerando que se trata de questão urgente, envolvendo a representação do Legislativo Municipal, deveria a representante interina ter demonstrado sua boa-fé processual e sua colaboração com o processo, dever a que todas as partes estão sujeitas, já mencionado pelo juiz outrora, artigo 6º do CPC, bem como de que era merecedora de confiança que lhe depositou esse juízo, cumprindo a decisão assim que tomasse conhecimento, independente de provocação da parte adversa. Entretanto, não foi o que ocorreu, infelizmente. Por oportuno, não só publicou o edital fora do prazo, como também previu prazo para que a posse ocorra somente em 1º de 2020, em inobservância à sentença e total desrespeito com a autoridade judiciária, que determinava a posse da mesa diretora em até 30 dias. Veja-se que, ainda que se considerasse o dia 10 de abril como início do prazo, data da manifestação da impetrada, evento 147, todo o procedimento teria que estar concluído até a metade do mês de maio, já com a nova presidência empossada. De todo o trâmite, em verdade, extrai-se pouca ou nenhuma vontade de colaboração da impetrada, no sentido de resolver a questão, o que só vem contribuindo para, além da Casa Legislativa continuar sem representação devidamente eleita, como deve ser em um regime democrático, e, por consequência, estar com suas atividades à mercê da má vontade da presidência interina. Ainda vem contribuindo para emperrar ainda mais a máquina judiciária, com as constantes e necessárias intervenções pontuais do juízo, com o intuito de colocar ordem na casa que deveria dar exemplo, já que representa um grande número de cidadãos dentro de sua base territorial. É desarrazoável admitir que o representante de qualquer dos poderes possa utilizar a representação que lhe compete para atingir o objetivo que não seja o público. Neste contexto, acolho o pedido dos exequentes, com parecer favorável no Ministério Público, e determino o imediato afastamento do atual presidente e demais membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Capão da Canoa, devendo presidir a Casa Legislativa o vereador mais votado, o qual deverá escolher para secretários 2 vereadores de partidos diferentes,
em analogia ao disposto no artigo 24, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. O novo presidente interino deverá cumprir na íntegra a sentença exarada no presente mandado de segurança, ou seja, deve conduzir o processo de eleição da nova mesa diretora, que deverá estar empossada em até 30 dias. Para tanto, se considerar prudente, pode aproveitar os atos e prazos já ocorridos e ou iniciados, podendo reduzi-los sem prejuízo ao escorreito andamento do pleito eleitoral. Caso esse vereador não aceite a indicação, a representação ficará em cargo do vereador subsequente mais votado e, em caso de impossibilidade, ao próximo e assim sucessivamente. A presente decisão restabelece aquela exarada no evento 23. Intime-se a impetrada executada por meio de seu procurador eletronicamente e pessoalmente através do oficial de justiça plantonista. Considerando que o Ministério Público já comunicou e extraiu cópia integral do feito e encaminhou à Promotoria de Justiça Criminal da comarca para analisar análise de eventual crime de desobediência pela parte impetrada, deixou de fazer nesse ato. Por questão de efetividade processual, os impetrantes deverão informar o nome do vereador mais votado, bem como seu respectivo endereço, a fim de viabilizar a intimação da presente decisão com brevidade. Com a informação, espécie-se mandato, devendo ser cumprido pelo sistema diferenciado de atendimento de urgência, exceto se o vereador comparecer espontaneamente aos autos através do procurador declarando sua ciência. Intime-se o Ministério Público, cumpra-se com diligência pelo sistema diferenciado de atendimento de urgência. Documento assinado por Adria Josiane Müller Gonçalves, juíza de direito, em 28 de abril de 2020. Não tendo mais nada no expediente, na leitura do expediente, a palavra está à disposição dos vereadores. Peço a palavra. Leva a tribuna até o seu microfone. Leva a tribuna até o seu microfone. Senhor presidente interino, senhora vereadora, senhores vereadores, colegas, muito boa noite. Eu quero fazer uma colocação sobre meu pedido de informações, um pedido de informação sobre os alunos sem escola, sem vaga nas escolas infantis e fundamental. E fiz anteriormente, e agora lido, mas eu quero fazer essa informação porque nós temos ainda alunos que estão fora de escola. Mesmo com a pandemia e mesmo que nossos alunos que estão devidamente matriculados estão afastados das escolas, mas estão tendo esse contato com as professoras, diretoras, e esses alunos que não estão matriculados. E ainda é reincidente os pedidos de vagas. Então, eu gostaria de saber de que forma esses alunos vão ser incluídos, né, mesmo com as aulas à distância. Agora a gente sabe que entra em recesso, que o recesso de julho foi antecipado para início até a metade de maio, mas eu gostaria que a Secretaria da Educação tomasse conhecimento, porque realmente não se tem uma central de vagas e essas crianças estão sem escola ainda. Então, fazer um chamamento também, que saiu no dia 29 de abril, o edital da Prefeitura Municipal para os concursados. Então, para que eles não percam o tempo, né, de apresentação para nomeação de diversas áreas, e é bem importante, porque tem alguns que às vezes não são do município de Capão da Canoa, estão sendo nomeados, estão sendo chamados para nomeação. E o prazo é rápido, tem que se apresentar. Eu tenho recebido muitas reclamações de pessoas da comunidade sobre a fila, especialmente nos bancos, especialmente da Caixa Econômica Federal.
A gente sabe que precisa e é necessário observar o distanciamento entre as pessoas. Ali a gente tem muitas pessoas que muitas vezes não têm o mínimo de informação e não sabem ou não têm a possibilidade de usar as máscaras. Eu sei que já fizeram algumas ações, a Confraria do Chimarrão já distribuiu máscaras. Amanhã tem um grupo de pessoas também, juntamente com uma enfermeira aposentada que vai informar a importância e esse grupo vai distribuir mais algumas máscaras para as pessoas que ainda não têm. Uma das minhas solicitações também é a abertura da padaria comunitária para a produção de pães. Eu estou vendo bastante segmentos, bastante pessoas produzindo pães caseiros de forma artesanal. Então, a minha preocupação, e a gente sabe que tem um maquinário vasto, o vereador Adhemar conhece a padaria comunitária, que produz, né, quando estamos no ano letivo, produz todos os pães para a merenda dos alunos da rede municipal. A gente sabe que tem as funcionárias que não são do grupo de risco, mas que têm possibilidade de estarem lá produzindo e distribuindo. E acho que é bem importante botar a funcionar a padaria comunitária do bairro Zona Norte. Quero fazer um agradecimento às escolas que, além de estar organizando uma merenda, um cesto básico para aqueles alunos com mais necessidade, isso conversando e dialogando com a Secretaria da Assistência e Inclusão Social, estão organizando também algumas viandas e um auxílio bem trabalho mesmo da escola, com as doações dos próprios funcionários, professores, professoras, que estão organizando essa distribuição de alimento de forma a amenizar essa situação na questão da fome. Acho que deve estar entrando, presidente, na Câmara, uma correspondência sobre a situação das escolas conveniadas, escolinhas particulares, vereadora Adhemar, do cessamento do pagamento. E a gente sabe que é uma situação também que deve ser estudada e resolvida da melhor forma, porque eu fui convidada, né, para saber da situação. Então, o Executivo parou o pagamento, mas elas estão lá, mesmo que à distância, mas estão fazendo as aulas para as crianças, e está uma situação que possivelmente algumas escolas vão ter que fechar. Mas que a gente possa chegar a um bom senso, a gente sabe que tem, né, a situação do Executivo, mas tem que ter o diálogo. Conclua, vereadora. E eu quero agradecer, então, eu quero somente falar sobre o falecimento do Larry, o esposo da professora e amiga Rejane Schaefer, de família tradicional aqui, mandar um abraço fraterno a toda essa família e dizer que é uma lástima, a gente sabe que ele batalhou e veio a falecer ontem, uma pessoa, né, da família que fez tanto por Capão da Canoa. Quero parabenizar as mães pelo Dia das Mães, que é no próximo domingo. Lembrar a todos que temos a regularização do título eleitoral, que será até o dia 6, isso é bem importante. E agradecer aos funcionários da Casa, a todos da Casa Legislativa Municipal, dizer à comunidade, como vereadora, me encontro à disposição e agora, com certeza, com mais possibilidade, mais tempo para o trabalho coletivo, desejar sucesso e que venha, então, a eleição, que seja da melhor forma conduzida a nossa Casa Legislativa. Muito obrigada. A palavra continua à disposição. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra é concedida ao vereador Nenê. Levo a tribuna até a sua mesa, ao seu microfone, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Primeiro, quero parabenizar todos os trabalhadores de Capão da Canoa pela data que passou sexta-feira, né? Professores, enfermeiros que estão ali se doando, né, nessa pandemia. Os nossos operários da construção civil, que é a máquina hoje do município, né,
que gera mais emprego, aos corretores, né, que fazem a venda desses imóveis, se não tivesse corretores, enfim. Não vamos começar a numerar, que a gente pode esquecer de alguém, dos zeladores, e outros tantos vão ficar, às vezes, até com sentimento. Mas quero deixar meus parabéns para todos os trabalhadores, né, e que estão ajudando nós a atravessar essa crise de uma forma ou de outra, são brasileiros, né, sempre arrumam um jeito de uma coisa ou de outra para trabalhar e ganhar. E que não desistam. Daqui a pouco isso aí tudo vai passar, né, e a vida vai voltar ao normal. E eu acredito que isso aí vai ficar na parte lá para trás da história, como tantas outras coisas ruins que já enfrentamos no nosso país, né? Bom, eu queria falar aqui, até a vereadora Lavina já comentou um espaço, que são das escolinhas particulares, né? Em conversa com conhecidos, falaram em corte de contratos, né, ou suspensão até o retorno das aulas. Isso é preocupante, porque nós temos diversos professores, pessoas que estão se formando em pedagogia, que são funcionários dessas escolinhas. E eu acho que, já que houve o destinamento de verba para essas contratações, teriam que repensar nisso aí. Como agora fizeram, né? Puxaram as férias, 15 dias, e daí os próximos 15 dias, se não me engano, vai ser pago. Mas lá atrás houve um problema, até queriam fazer uma rescisão desses contratos. Então nós temos que pensar em toda a população de Capão da Canoa, até adequar de novo, quando retornar essas aulas, os funcionários que tem nessas escolas. Então eu acho que teria que tentar achar um meio termo que ficasse bom para todo mundo, tanto para as escolinhas, funcionários das escolinhas, para o município, né? Para todo mundo, porque isso é preocupante, presidente. Muito foi corrido, muito foi batalhado, até nós entrar nesses decretos aí de paralisação, para arrumar vaga para essas crianças. Imagina hoje suspender tudo isso, né? Quando começar, tem que procurar tudo de novo, encaixar vaga, fazer contrato de escola. Então, eu acho que teria que ter uma outra forma, né, de sentar, estudar e analisar sobre isso aí, para nós não prejudicarmos os pais, né, que hoje se vê até na televisão e se vê também na sociedade, nos nossos conhecidos, que tu tem que optar pelo pai ou pela mãe para ficar em casa, para um poder trabalhar, porque não temos creche, não temos escolinhas, então não tem que deixar as crianças. Então nós temos que ter um cuidado muito especial, peço ao executivo, né, que olhe com carinho isso aí, para mais tarde, quando começar a voltar ao normal, nós não arrumar outro transtorno de vagas e correria para colocar essas crianças. A saúde. Gente, pelo amor de Deus, eu rezo todos os dias que achem a cura para o coronavírus. Porque daí nós vamos estar salvos. Porque o coronavírus hoje está matando. Mas ele sarou todas as outras doenças. Hoje ninguém mais morre de câncer, de infarto, seja o que for. Nem de tiro mais morre, só morre de coronavírus. Então, onde achar a cura, sarou tudo. Hoje nós vamos 24 horas marcar um exame, marcar um médico. Não tem previsão. E assim está indo, a coisa está desordenada. E eu acho que a gente... vereador. Pois não. Eu acho que nós não podemos, né, não podemos se preocupar só com a pandemia hoje. Nós temos diversas coisas na saúde para se preocupar, mas hoje não, hoje está direcionado à pandemia. Então, quero deixar aqui meu apelo, né, à secretária de saúde, que ainda não tive o prazer de conhecer, né, ou pelo menos me respondeu um WhatsApp, que não me respondeu, desde que assumiu, né, e ao senhor prefeito, que tome uma decisão sobre essa situação que está ocorrendo no município. Nós não temos só problema de coronavírus, as outras doenças tudo continuam. E eu acho que a atenção tem que continuar porque nós tínhamos e redobrar porque apareceu. Era isso aí, meu presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Presidente. Palavra concedida ao vereador Atilar. Leva a tribuna até a sua mesa pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. E retirar a máscara. É inevitável falar do falecimento do seu Larry Schaeffer. Foi, sem sombra de dúvidas, um grande cidadão de Capão da Canoa, de toda a nossa região, um grande desportista, um amigo.
E eu faço aqui também minha saudação fraterna e de solidariedade à dona Rejane, às suas filhas e a todos os seus familiares e amigos. Deixo esse registro. Apenas dando uma pincelada no que foi falado pelo vereador Nenê do Crepe. No estado do Rio Grande do Sul, no mês de abril, nós tivemos 28 óbitos da Covid-19. Mas, neste mesmo mês de abril, nós tivemos 320 pessoas assassinadas. Nós temos a condição de gestores públicos de estarmos atentos a números que não podem ser apagados da nossa linha de trabalho, da nossa linha de visão, uma vez que a grande imprensa, a grande mídia, vem vendendo a tragédia, o terror, a desgraça e o medo às pessoas. Nós temos que ter cuidado, sim, nós temos que manter a higiene, a asepsia dos ambientes em que nós estamos frequentando, fazer o uso de máscaras, mas nós temos que ter a ciência de que a gestão pública envolve também outros setores. E na área de saúde pública, nós sabemos que existem pessoas que estão infartando, sofrendo de AVC e de uma série de outras doenças e comorbidades e que precisam da atenção, né, dos nossos hospitais e etc. É preocupante quando sabemos que tentei fazer encaminhamento de marcação de consultas, de exames, e estão todos cancelados. É muito preocupante, porque estamos tendo um cuidado que precisa, sim, ser mantido em relação a esse vírus maldito, que é um inimigo biológico da população, mas nós não podemos nos furtar de oferecer atendimento às pessoas que também precisam em função de outras doenças. E a questão final que eu gostaria de pautar e deixar registrado é para que nós tenhamos o cuidado também, porque o nosso município, o nosso estado e o nosso país, em função da Covid-19, tivemos decretos, e o maior decreto deles é o de estado de calamidade pública. Um decreto como esse, para quem não sabe, é oportuno que se diga que ele dispensa todo e qualquer ato de processo licitatório, o que permite aos prefeitos, governadores e ao presidente a fazer gastos deliberados, de forma deliberada com o dinheiro público. Aqui em Capão da Canoa nós tivemos uma situação que no mínimo causou espanto, que é a contratação de uma empresa de segurança no custo de R$320 mil para atender ou buscar fechar as portas da cidade, os núcleos de acesso da cidade. Eu peço atenção aos órgãos responsáveis, ao Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Justiça do Estado, porque é um fator muito grave e eu tenho recebido inúmeras queixas e denúncias de moradores daqui de Capão da Canoa que vêm questionar. Eu, na condição de vereador, senhor presidente, dizendo, e daí? Vocês, vereadores, aprovaram ou não isso? E eu deixo claro que essa não é uma prerrogativa de nenhum vereador, porque foi decretado em nossa cidade estado de calamidade pública e que o custo passa a ser de forma deliberada uma prerrogativa exclusiva do prefeito municipal. Mas me parece que o prefeito não lê a Constituição Federal, onde diz ali que todo e qualquer cidadão, no artigo 5º, disposto na Constituição Federal, ele tem o livre direito de ir e vir. Falta essa, ou o prefeito está mal assessorado, ou ele está mal intencionado. Eu sinceramente... Vereador, o seu prazo estourou, mas em função do tema, eu deixei isso se alongar. O senhor tem mais um minuto para concluir. Muito obrigado, presidente. Lhe agradeço. E, em função dessa situação, eu confesso que mesmo nós estando de alguma forma de mãos atadas, eu farei uma denúncia no Ministério Público, com toda certeza, buscando para que este órgão faça
a sua investigação em relação a essa contratação que me parece um tanto quanto equivocada. Não darei uma outra manifestação porque não tenho posse ainda de todas as informações. E faço as minhas considerações finais dizendo que hoje um aparelho de ventilação mecânica ele custa aproximadamente entre 50 e 70 mil reais, dependendo da sua fabricação. Um valor como esse serviria para que o nosso prefeito pudesse fazer a compra de aí tranquilamente 6 ou 7 aparelhos de ventilação mecânica. Era isso, presidente. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Não havendo mais isso. Vereadora Ademar? 5 minutos, levo a tribuna até seu microfone. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste pela net, pelo Face, quero parabenizar o senhor pelo comando da casa, presidente interino da casa, dar os parabéns ao senhor, à mesa composta, conforme determinação da Justiça, que fosse feito. E também parabenizar e ter o carinho da gente estar todo mundo junto agora, que a gente estava fazendo a sessão online, né? E hoje a gente está aqui todo nos espaços adequados e dá para a gente fazer. Sobre as marcações de exame e médicos, nós todos somos sabedores que não é Capão da Canoa que passa por essa pindaíba, vamos dizer assim. Todos os hospitais do Estado, do Brasil e do universo se dedicaram ao coronavírus. Todos. Não foi só Brasil, só Capão da Canoa. Todos. Então a gente tem bastante demanda, sim, mas é que as clínicas não querem marcar, porque eles não querem aglomeração dentro dos ambientes deles, umas porque foram proibidas. As consultas, não é o município que não quer marcar, é os hospitais que não querem aceitar os pacientes lá para fazer a consulta, a não ser um caso de urgência que chega numa ambulância. Então eu quero deixar aqui claro que não é o município de Capão da Canoa que está barrando esses exames, né, e essas consultas com esses especialistas. Isso aí é um geral. Eu sei porque eu estive no hospital, no 24 horas para consultar, eles só me passaram pela enfermeira e disse, não, Ademar, está tranquilo, pode, não precisa, não é uma coisa urgente. Mas fui atendido no hospital, no 24 horas. Fui atendido. E todos que têm chegado lá têm sido atendidos. Tem um lado especial, que é para as pessoas que chegam com sintomas do corona, eles têm um espaço que está preparado para aquilo lá. Mas eles têm a parte que é onde eles atendem, normalmente eles estão atendendo. O que está acontecendo? O pessoal está com medo de sair na rua. O pessoal está com medo de ir para um hospital e pegar essa doença. Então tu vai nos postos e acontece o que está acontecendo, os postos estão vazios. O hospital, agora que ele vai começar a aceitar essas consultas gradativamente, eles vão começar a marcar os exames, marcar as consultas com os especialistas, porque eles agora estão autorizando a fazer isso aí. Quanto à contratação da empresa de segurança, ali ficou mal específico, ali mal explicado. E quando falou em fechamento da cidade, não foi no fechamento da cidade, eles erraram na coisa. É a contratação dos médicos para os SF. São 10 SF, no tempo que o seu Valdomiro foi feito, aqueles SF, tinha uns feitos e foi feito na gestão dele também. E todos os SF hoje, se tu chegar, tem um guarda. Todos. Se tu sair daqui até Curumim, tem guarda 24 horas nesses SF. Então a contratação foi feita para isso. Quanto o valor, vereador Atilar? Isso aí, daí é outro departamento. Não quero defender o prefeito porque o valor X, isso, aquilo. Mas a contratação dos
guarda, justamente é para isso. Se o senhor passar no posto, o senhor vai ver que tem um guarda ali. Por que a contratação? Eles estavam arrombando, estavam levando computador, estavam levando várias coisas dentro dos SF. Por causa dessa pandemia que deu, eles achavam talvez que tivesse lá remédio, alguma coisa que fosse adiantar para eles, eles estavam entrando para querer furtar aquilo ali. Então, essa foi a contratação desses especialistas, desses segurança. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. A palavra está à disposição. Eu peço a palavra. Presidente e demais colegas, eu vim essa noite a essa tribuna, já que acalmou um pouco da lavação de roupa suja de mesa. Então, eu acredito que vai se voltar o assunto ainda mais um pouco, mas vou deixar para a próxima sessão, onde ser marcado a nova eleição da mesa. Demora que eu te comentei lá em cima sobre o repasse do Corpo de Bombeiro, que a presidente Lavinha efetuou a pedido meu. Tu disse que não saiba. Amanhã tu fala com aquele incompetente do... Só uma partezinha? Sim. Consegue? Eu quero falar, senhor vereador Santana, que eu mandei para o prefeito e mandei para o Rafael Ayub, perguntando se ele sabia desse recurso. Eles simplesmente não, eles responderam para mim que foi feito esse ofício, mandado para lá, mas em nenhum momento, em qualquer momento, vocês chegaram a falar com o prefeito dizendo que ia fazer esse repasse, porque hoje o município está numa contenção de despesa. Então, é isso aí que eu queria só passar para o senhor, tá? Ô, Ademar, se desde que começou o vírus, ele foi tão incompetente que não chamou os 11 vereadores, independente de oposição ou não. Ele nunca fez meus projetos que eu pedi nessa casa. Eu não vou lá baixar as cuecas para ele, como ele quer, para passar. Ele sabe o que o incompetente do Rafael respondeu que não ia fazer, mas quem manda lá é o prefeito ou o Rafael Ayub. Então, ele tem consciência do que ele fez. Não bota panos quentes, porque ele sabe que ele é incompetente e não é de agora. Por que ele não vai lá, se o Felipe, da engenharia, já está com o projeto praticamente pronto, a maquete tudo pronta, mas o dinheiro não é meu, como eu sempre digo aqui. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Está lá aquele fogo do Corpo de Bombeiro caindo. Falei com o Tenente Ambrósio, desde o ano passado, quando eu era para ser presidente nessa casa, que eu ia fazer o repasse. Mas o que é que o Rafael respondeu? Que não ia fazer. Por quê? Porque o dinheiro não é meu. Como falou o vereador Nenê, nós temos que comer, temos que beber e tem outros problemas. Como o Atilar falou, ele fechou ruas, fez de tudo. Ele chamou nós, nunca chamou, em 3 anos e meio nunca chamou, porque quem responde no município é ele. Então, eu acho que quero deixar aqui que... Fala para ele por que ele vai lá nos bombeiros, falei. O bombeiro que atende Capão, Xangri-Lá, atende todos os municípios aí. E por que ele não faz? Só porque eu estou repassando, o dinheiro é nosso do município, tem dinheiro. Me permite? Sim. Tem conversa desde o ano passado, inclusive comigo, como vereadora, o prefeito e o tenente Ambrósio. Então, é de conhecimento e é de vontade, inclusive, do prefeito que nos passou. E aí o vereador Santana continuou a conversa, a gente conversou com o tenente Ambrósio, então é de conhecimento do executivo, sim, essa necessidade. Agora, se vai aplicar ou não, isso é... Independente de interrompendo, lá vem, eu acho que todos aqui são de acordo, aquele prédio foi construído em 91, eu acho que se tornou pequeno para atender Capão e Xangri-Lá, e aí? É mais um descalço do que ele faz quando eu xingo ele aqui, é com razão, porque não é o dinheiro dele, é o dinheiro nosso, de quem paga os impostos, entendeu? E aí? Mas como ele é o chefe do município, né, então, mas lembra ele que ele tem um secretário lá que diz que não. Então, assim foi o Samucão, foi as praças adaptadas, foi tudo, e aí que são 3 anos e meio, daqui a pouco ele está em cima de um palanque, feito um galo carijó lá, gaguejando, que faz aquilo, não faz nada. Mas ele vai lá dizer para os bombeiros por que ele não faz, não precisa falar para mim. Eu apenas fiz a minha parte, a minha obrigação, o que eu ganho para isso no município. Vai lá amanhã, porque a hora que pegar fogo na casa dele, o que é que ele vai dizer? Ele vai chamar quem? Os corpos de bombeiro? Tomara que nunca pegue, não estou agorando, mas tem muita gente que precisa dos corpos de bombeiro no município. E o que é que ele faz? Mais uma vez, ele é incompetente. Tem que te dizer isso porque... Conclua, vereador. Sim, porque nós estamos chegando hoje, amanhã é 5 de maio, e cadê? Ele não chamou nós nem para conversar sobre o que é que nós faríamos no município. Só nós servimos só para votar o que é dele.
ele só quer saber de mesa diretora, ele que pega a mesa até o ano que vem, mas tomara que ele continue levando o pé bem no traseiro, é o que ele merece. E muito mais ainda também, porque ele vem dizer que não sabia, claro que ele sabia, eu te mostro a resposta do Rafael, eu vou te mostrar, trazer na próxima sessão aqui, o que é que ele respondeu. Pessoas que estão lá para salvar a vida, apagar incêndio, e nenhum prédio novo, assim como o do Canil, que ele cancelou o projeto para não fazer. Mas, é como diz, quem perde o município, eu ganho para fazer a minha parte, infelizmente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Ninguém? Vereador Tita. Leva a tribuna até o senhor, por favor. Vereador Pardal, eu venho aqui, como já feito as palavras da vereadora Lavina, do vereador Atilar, saudar a família Schaeffer, a Rejane, como eu sempre tratei ela, sempre colega de nosso. Perdemos um grande pai de família, uma pessoa extraordinária, que era o Larry. E o passatempo dele era o futebol, pescaria, como sabe, ele era amante da pescaria. E o outro passatempo era com a sua filha Karen e suas violas. Eles formavam um dueto, era uma alegria só. Felizmente, há 3 anos, vem lutando contra uma doença que a gente sabe que não é fácil. E 3 anos é difícil. Por correria de hospital, várias vezes os médicos desenganaram, e a filha Liz, aquela guerreira, ia em cima, e só que infelizmente ontem o Larry veio a nos deixar. E eu fiquei feliz, vereadora Larry, porque estou lembrado, foi na terça ou na quarta-feira, eu encontro a tia Rejane com ele caminhando na rua. E ali dá uma esperança para a gente. Mas infelizmente quis o destino que o Larry nos deixasse, descansasse. A gente sabe que uma perca que a gente nunca quer na família. Mas, como eu estava conversando com a tia Rejane hoje, e ela disse que o sofrimento dele acabou. E é verdade. A gente vendo o sofrimento daquelas filhas em cima do caixão, amigo ali, é muito triste, é doloroso, mas eu tenho certeza que o Larry agora está descansando, né? Porque ninguém quer sofredor, ninguém quer estar... A família, eu acho que vai dar uma descansada. Claro que com o tempo, porque a só ameniza, né? A dor só ameniza e não... Então eu queria deixar para todos os familiares do Larry, um grande amigo que a gente perde, a tia Rejane, a Liz, a Karen, né? Todos que ali estavam, os amigos mais próximos. E infelizmente a gente perde mais uma figura dentro do nosso município que vai ser lembrado para sempre. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Tita. Não usou todo o seu tempo. A palavra continua à disposição. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Pardal, leva a tribuna até o senhor. Pergunto, senhor presidente, há algum projeto na ordem do dia? Não ligou o microfone. Bem, eu também quero aqui deixar meus votos pesar à família do Larry. Eu que, quando comecei a jogar um futebol, nunca fui um craque, mas fazia parte do grupo que o Larry participava, com meus irmãos mais velhos, o Jaime, o Valdomiro, o Giada, o Loma, o Genésio, o Frida. E foi onde eu tenho as minhas primeiras lembranças deles, isso já faz em torno de 40 anos. Então, só posso aqui dizer que era um cara fantástico, sempre que a gente ia às excursões, vinha cantando e fazendo folia, e um cara muito amigo, e amigo de todos. Então, todo adjetivo que a gente usar aqui vai ser pouco, mas é uma hora de dor e uma hora de superação. Então, a gente pede a Deus que a família consiga superar isso, esquecê-lo jamais. As lembranças boas, com certeza, que ele plantou aqui
ele com certeza vai ser sempre lembrado. Eu, Odemar, eu discordo um pouco de ti nessa questão da saúde, porque nesse momento que está se vivendo, eu acho que tem que simplificar as coisas. Pessoas têm que ir no 24 horas para retirar aquela receita, principalmente pessoas idosas. Aí tu vai no 24 horas e é agendado para retirar essa receita, tu tem que voltar uma outra vez. Pegando a receita, tem que levar no posto e depois buscar o remédio uma outra vez. Então foi no 24 horas e veio para tirar o remédio aqui para São Jorge. Então nessa situação, nesse momento, não deveria ser assim. Deveria... Vereador Pardal. De ser... Só pedir a gentileza de trocar o microfone. Faça um álcool aí. Então, deveria de ser o mais simplificado possível. O mais simplificado possível. Sobre a preocupação do Atilar, eu digo que existe pago também pelo município, não é, vereador Atilar? Um monitoramento, né? Todas as redes do município pagam um monitoramento, inclusive com seguro. Com seguro. Se for arrombado, a empresa tem que repor o que for furtado. Então, realmente, eu vejo com preocupação também essa questão de contratar uma guarda particular e colocar nos postos. É necessário? Talvez sim seja necessário, mas ou um ou outro. Né? Os dois, eu não vejo porquê. E não é pouco. O monitoramento hoje no município custa mais de R$100 mil por mês. Então, eu vejo com muito cuidado. E sobre a pergunta que eu lhe fiz, se vinha projeto em votação, na pauta, porque na última sessão do dia 13 que a gente fez, a vereadora Juliana estava exaltante, dizendo que queria votar projetos, e que a gente vê hoje que não era urgência, vereadora Juliana, porque não existe projeto em votação e na pauta de votação. E se eu não me engano, chegou um projeto na casa, que o presidente nos colocou, que semana que vem, conforme os pareceres, será colocado em votação. Então, eu acho que se usou muito dessa discussão sobre a mesa diretora para se pintar o patinho feio e o patinho bonito. Eu fiquei calado, como sempre faço, meditando, procurando não ser ofensivo aos meus colegas, respeitando a cada um e a posição de cada um. Mas, vereador Lara, eu... Conclua, vereador. Já concluirei. Eu fico feliz que tenha, através da Justiça, que tenha ele colocado por liminar como presidente interino. Porque o senhor é merecedor de estar aí. Porque foi o senhor o causador de toda essa confusão. Então, nada mais justo de que quem descumpriu um acordo está sentado aí para conduzir a eleição da mesa diretora. É isso que eu vejo. Então, eu não vou fazer live, eu não faço live, porque eu tenho que falar, as pessoas vão ouvir da minha boca, e jamais vou sair daqui falando mal de colegas, ou falando de colega para outras pessoas, porque a comunidade espera muito mais de nós lá fora. E pelo menos que aqui, que tanto se pregou no início dessa legislatura, que era uma nova política, e eu vejo com pesar hoje, e cada vez mais estou vendo que a velha política continua sendo negociada, e infelizmente também no Poder Legislativo de Capão da Canoa. Se fala muito dos outros, mas nunca se olha para dentro de si mesmo. Então esse é o meu sentimento de vereador dessa cidade, e esse é o meu sentimento de estar aqui e falando diretamente para a nossa comunidade. E procurarei sempre estar aqui fazendo a minha parte, naquilo que me couber. E estarei sempre à disposição. Seu tempo estourou em mais de 1 minuto, vereador. Por favor, conclua. Obrigado, vereador. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Peço a palavra, senhor presidente.
Levo a tribuna até o microfone pelo prazo de 5 minutos. Primeiramente, boa noite a todos. Quero sempre agradecer a Deus pela vida de cada um de nós, pela vida de cada um do nosso povo. Quero aqui, presidente Lara, em primeira mão, parabenizar pela presidência dessa mesa e pelo convite de estar junto a essa mesa. Quero te parabenizar também pela abertura da Casa Legislativa, de uma maneira, digamos assim, que de forma gradual, mas que se possa, sim, estar aqui para atender essa nossa comunidade num momento tão difícil que estamos passando. Momento onde o Brasil e o mundo hoje está voltado ao coronavírus. Não se olha cor, não se olha raça, não se olha nada, mas se olha, infelizmente, essa pandemia. Pedimos a Deus, nosso Pai maior, que nos proteja nessas horas tão difíceis. Quero aqui colaborar um pouco com meu amigo, companheiro Ademar, sobre a questão da contratação dos postos de saúde. E realmente nós tínhamos algumas situações também, Ademar, aqui, só para complementar, questão das pessoas estarem com esse anseio dessa doença, de até agressão aos profissionais da saúde. Então também essa contratação, ela passa por isso, por esse fator também. Quanto aos valores, você já colocou e colocou muito bem. Então nosso cuidado com algumas coisas temos que tomar. Com certeza quero aqui agradecer, primeiramente, a eleição da qual fui eleito vereador na Casa Legislativa e agora, nessa oportunidade, estar de volta a essa casa. Quero agradecer a meu prefeito municipal, a Mauri Mago Germano, a toda a administração que vem se comportando diante essa pandemia, essa terrível pandemia, na condução da nossa cidade. Hoje, graças a Deus, com números sensacionais através dessa infecção maligna. Então vai aqui meu agradecimento por esses 2 anos que estive junto à administração municipal. Vontade de fazer muita coisa tínhamos sim. Não se pode fazer tudo. Mas nesses 2 anos, tenho certeza que fiz o meu máximo. Assim como qualquer um de vocês que estivessem lá teriam feito. Nossa obrigação é agora estarmos à frente dessa batalha. Como legisladores do município que fomos escolhidos, assim como o nosso prefeito, assim como os secretários que estão lá. Nessa hora, temos que se dar as mãos e enfrentarmos juntos essa luta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Itamar, um bom retorno. Com a palavra a vereadora Juliana, levo a tribuna até seu microfone pelo tempo de 5 minutos. Boa noite, presidente, demais colegas. Inicio a minha fala cumprimentando, agradecendo pelo seu aceite, presidente Lara. Nós sabemos ali, foi lido, e a Justiça lhe deu ainda a prerrogativa de não aceitar e chamar o próximo da fila. Mas todos aqui sabem o quanto tu repetia várias vezes que não gostaria de ser presidente, mas viu que seria necessário assumir essa cadeira. E a única coisa que eu espero de ti, sendo bem ousada, é que se proceda às eleições, cumprindo todos os prazos, e que ela seja feita, como diz ali a Justiça, com a maior celeridade possível. Então, que a gente consiga reconduzir essa casa de forma democrática, que é isso que todos desejam. E agradeço também a oportunidade de compor essa mesa interina e espero poder contribuir ainda com poucos poderes para isso. Eu também quero direcionar minha fala já ao vereador Pardal, que mencionou sobre projetos da casa que poderiam ser urgentes, que eu estava com um pouco alvoroçada, querendo retomar os trabalhos. Mas, em primeiro lugar, vereador, não sou eu que faço a pauta.
Eu estou aqui como secretária, mas não faço a pauta é do presidente. Em segundo, se o senhor tivesse comparecido à reunião das comissões no horário aprazado, para as 18 horas, o senhor teria visto o líder do governo solicitar ao presidente a inclusão de projetos. Então, vereador, é lamentável que o senhor queira continuar essa discussão da mesa diretora e que a gente sabe que vai se resolver logo ali na frente, democraticamente. Então, eu espero e continuo com medo e preocupada com o nosso município enfrentando essa pandemia. Eu quero falar para os senhores que a situação não é fácil. Nós tivemos algumas reuniões com o executivo, houve uma queda da arrecadação e por isso eu já antecipo a minha vontade de que o legislativo possa fazer parte desse desdobramento que está acontecendo, desse combate do Covid. Eu sei que tem um comitê, eu sei que tem várias reuniões. Por quê? Porque não adianta de nada a gente estar aqui nessa casa, a gente sabe das necessidades do município, que são imensas, mas o cobertor já ficou muito curto. E aqui nós vamos estar falando quase que fora da realidade, daquilo que a gente tem que observar. E aqui, de antemão, eu já tenho escrito uma espécie de relatório que eu gostaria que o executivo sentasse, trouxesse até essa casa, até com a nova presidência, seja quem for eleito, para a gente saber o quanto de arrecadação já foi comprometida nas nossas contas em função da pandemia, que gastos foram feitos com dispensa de licitação para a gente acompanhar, qual a variação de desemprego e fechamento de empresas, de comércio, que tem acontecido nesse período que a gente ficou sem aqui nos reunirmos, E também toda a disponibilidade orçamentária que ainda nos resta. Já de antemão, nós sabemos que possivelmente as nossas emendas impositivas, aquilo que a gente verificou que a comunidade necessita, elas não serão cumpridas esse ano. As nossas emendas de bancada serão direcionadas para a saúde? Como que vai ficar? Então, máscara, bem, mas a gente precisa se proteger. Por fim, finalizando, presidente, eu desejo que a gente consiga realmente cada um de nós mostrar para a comunidade, cada um nos elegeu, depositou o voto, a gente travou uma disputa e fugiu da nossa seara aqui do Legislativo, teve que ser judicializada e a gente sabe que a gente luta realmente pela independência dos poderes, mas se foi necessário. Que agora, vereador Lara, presidente, a gente consiga instaurar um processo democrático, ainda que infelizmente sem a presença da nossa comunidade, do público presente, tanto é importante nos brindar com a presença, mas que a gente consiga fazer uma eleição tranquila, serena, respeitosa e, acima de tudo, democrática. Obrigada. Obrigado, vereadora Juliana. A palavra continua à disposição. Gostaria de fazer uso não usarei nem meu tempo, acho. Passo a palavra ao vereador Otávio pelo período de 5 minutos e levo a tribuna até o seu microfone. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Flávio Lara. Já pela condição de hoje, a gente já vê como é bom a gente fazer as coisas, dentro da lei, tranquilo, coisa boa. Saber que a gente está passando aí por uma pandemia. Dizer que o prefeito Amaury, aí eu quero sair em defesa do prefeito Amaury, numa coisa, ele pode até estar errando. Ele está errando junto com a população. Não tomou nenhuma medida que não tivesse toda a sociedade lá dentro com ele. Ele errou, acertou. Ele acertou com os comerciantes, com os construtores, com os trabalhadores, com os profissionais, com os engenheiros. Então, quem vai julgar é a população lá na frente. Estou falando isso por quê? Porque numa hora dessa, nós vimos para uma tribuna para tirar proveito político, por favor, gente, por favor. Nós temos coisa mais séria para pensar. Não tem procuração aqui de ninguém para estar defendendo ou não, mas não é justo politicamente, até pelo voto que nós recebemos lá fora. Nós estamos questionando nesse momento aonde tem um comitê instalado, e além desse comitê, ele tem chamado a toda a sociedade. Se o Amaury errou, e está errando, inclusive nos valores, ele está errando junto
com toda a comunidade e aquela que nos representa. Então, é só essa defesa que eu quero fazer. Porque nenhuma medida que ele tomou lá, ele tomou sozinho. Isso eu lhe afirmo para vocês. Outra coisa. Hoje é um dia triste, para mim, muito triste, em função do Larry. Nós, família dele, família que nós tivemos criações dentro, a Tita, além, acho que o primeiro emprego da vida dela, foi com a nossa família. Viveu dentro da casa da minha mãe, eu acho que por mais de 3 anos. O Larry, nós fundamos o Lagomar. Fundamos lá. Hoje nós estávamos até discutindo, eu e o Zezinho, compadre dele, que mais sentiu, acho que, o falecimento do Larry, de uma família exuberante, de um cara que vocês podem falar, olha, esse cara fez o mal para uma formiga, vocês não vão achar. Então, é umas perdas que a gente tem e sente muito no fundo do coração pela convivência que a gente teve. E tenho certeza que ele teve uma boa convivência com todos em Capão. Então, quero dizer para a família, como eu falei lá hoje de manhã com eles, que estou triste, tanto quanto ou mais do que eles. Porque eles tiveram a oportunidade de estar no dia a dia, todos os dias com ele. E eu não tive essa oportunidade. Mas vivi e convivi muito com o seu exemplo. Quero aqui também falar uma coisa boa. Vereador Ademar, o senhor vai ser vô. Já que o senhor vai ser vô, o senhor vai ver o quanto é gostoso. O senhor vai ter um filho açucarado. Filho já é bom. O senhor não imagina o quanto é bom ser vovô. Eu sou vovô de 3 netos, 2 netos e uma neta. Não tem dádiva maior no mundo do que isso. Conclua, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Otávio. Não usou todo o seu tempo. Passo daqui meu pronunciamento. Chamo a tribuna até mim. E quero, na minha fala, estender meus sentimentos à família do Larry, que realmente é uma perda irreparável. Ainda recebi essa semana a foto dele da pescaria. Ele sempre foi muito pescador. E vou, em nome de todos os vereadores, encaminhar votos de pesar pela Câmara de Vereadores. Eu quero dizer para o vereador Pardal que realmente o meu lugar é estar aqui. E eu aceitei estar aqui. Eu não vou dizer que é pelo motivo que Vossa Excelência disse, porque Vossa Excelência disse lá atrás, dentro do PDT, de que se eu saísse do PDT, eu não seria cassado. E eu fui cassado. Tentaram me cassar. Quem tentou me cassar na justiça? O vereador Pardal. Quem foi na justiça dizer que eu tinha sido autorizado a sair do PDT? O Banzé, presidente do PDT. O senhor também disse que eu nunca tinha recebido um convite para ser secretário de Educação do ex-prefeito. E aí depois o senhor mesmo disse, na reunião lá em cima, vereador, eu não sabia dessa conversa que o senhor teve com o Valdomiro. Então, veja só. E agora, eu não rompi o acordo. Quem rompeu o acordo foram vocês. O senhor diga o que o senhor quiser, o que o senhor achar de bom, porque tudo que o senhor vier do senhor por 3 vezes o senhor não cumpriu, não é do senhor que vai vir alguma coisa, né? Tenha dó, Pardal. Né? Então, assim, vindo de ti, que não cumpriu por 3 vezes, e toda vez que fizerem acordos comigo, preste bem atenção todos os vereadores, todos, que fizerem acordo comigo, sentarem e combinarem, cumpram, porque eu não tenho necessidade de ficar olhando o que está errado. Por gentileza, eu não interromper ninguém. Mas eu não estou falando...
Mas eu estou dando um recado a todos. Por gentileza. Então, por gentileza, por falta de decoro, isso é falta de... Isso. Mas tu sabe quem foi, porque tu falou na tribuna? Tu falou na tribuna? Tá, mas tu falou na tribuna, não falou? Que tinha 2 prejudicados nesse processo, que um era eu e outro era tu. Bom, agora, por gentileza, então, dizendo isso, eu quero dizer que é assim. De onde eu vim, tirou um boi e leva a boiada. Mas comprou a briga. Se vocês estão acostumados a fazer e nada acontecer, acabou. Chega. Chega. Aqui não. Aqui não. Aqui não, porque eu já engoli muito. É verdade, isso mesmo. Isso mesmo. E a sociedade sabe o valor da sua palavra e o valor da minha. Né? Todo mundo sabe aqui. A sua e a minha. Está bem pesado e bem medido. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, às 19 horas e 31 minutos e 21 segundos, todos os atos que eu pratiquei foram enviados para o judiciário. Todos. Bem diferente de condutas anteriores. O edital foi aberto às 16h30 do dia 30 e fecha amanhã às 16h30 na secretaria. Então, apresentem as chapas. Quero informar que o vereador Otávio já protocolou na tarde de hoje a chapa. E que terá que ter, vou te avisar, vereador Otávio, parecer jurídico, vou informar o Tribunal de Contas, vou informar o Judiciário e o Ministério Público, da sua e de qualquer outra chapa, porque aqui não vai ter diz que me diz. Não tem linha corrente. Vou enviar ao Tribunal de Contas, ao Judiciário, para colocar no processo, e ao Ministério Público. É a ordem que eu dei hoje para a Secretaria, a determinação para a Secretaria e para o parecer e para a Procuradoria. Por quê? Porque não vou, vindo dos 3 órgãos, não havendo manifestação de todos os órgãos, eu homologo ou não homologo. Tenho que cumprir uma sentença porque quis cumprir. Eu não vim para cá dizer, eu estou aqui porque fui colocado, eu não queria. Não, eu queria. Quando me foi ofertado, eu queria. Porque lá atrás foi pedido para a manutenção da Lavina. E ela disse que não, que ela não queria estar aqui. Ela queria. A senhora queria estar aqui. E ficou aqui durante 4 meses. Quando foi perguntado para mim, então não adianta eu dizer aqui para vocês, eu estou aqui porque eu não queria. Não, eu queria. Já mudou bastante. Um assinou que queria, pediu para o advogado dizendo que queria e dizia que não queria. O outro disse para o advogado, quando o juiz disse, o mais votado, eu digo, eu aceito. Nunca quis ser presidente dessa casa. Nunca. Sempre quis ser prefeito. Sempre disse isso, nos anos todos que eu sou vereador. Então, dizendo isso, eu quero dizer também que eu tive que a Procuradoria, a Tesouraria, a Secretaria, o mural, o plenário, a sala de som e de transmissão, ninguém tinha chaves, senhora ex-presidente. Eu tive que chamar chaveiros para que hoje tivesse sessão. Eu tive que fazer com que o município gastasse desnecessariamente, porque simplesmente consumiram com as chaves daqui. E perguntado para o Fernando, não. Presidente, o senhor veio dia 28, no dia da minha intimação, o senhor estavam aqui, a gente não sabe o que aconteceu, as chaves estavam aqui. Não, mas no local das chaves... Nós não fizemos a transição, inclusive, não, vereador, eu fiz que de novo, faltando com a verdade, o vereador é feio. Tenta fazer uma transição com a verdade. Naquele dia que a senhora me ligou, eu vim para cá e fui para a sala de reuniões. Até porque a senhora disse na rádio que viria para a Câmara fazer a transição. E não vieste. Mais uma vez, quem é que está falando com a verdade?
Aqui, dia 28, não, que vereadora, por transição é gentileza. Segura. Então, para quem pedir as chaves foi para o diretor da Câmara, que é do PDT, o Fernando. Eu não pedi chave para mais ninguém. Chamei o Fernando e disse, Fernando, abre tal peça e tal peça. Ele vinha até mim e dizia, não tem chave. A última foi hoje o plenário. O guarda disse, não, eu tenho a chave. Não, não tem. O responsável pelo som, o Cláudio, disse, eu tenho a chave, eu vou aí. Chegou aqui, ó. Aí chegou a informação de que, olha, a chave foi trocada e sumiu a chave, só tinha um com a chave e ninguém sabe quem é. Então, eu estou colocando aqui, porque tudo isso está no judiciário também. Tudo está indo para e passo. Os trabalhadores que não vieram na quinta-feira, eu cortei o salário. Todos aqueles que não justificaram a falta, foram cortados seus salários. Teve 2 gabinetes que não abriram nessa casa, que dão um discurso aqui, mas o vereador Santana e a vereadora Lavina não abriram seus gabinetes. E é um direito deles, e é uma necessidade minha. Notifiquei os gabinetes e disse para o diretor, sempre o diretor, que resolvesse o problema das chaves. Eu quero só dizer que amanhã todos os documentos relativos à tua inscrição, Otávio, estarão nos órgãos que eu avisei. E até o final será assim. Bom, hoje eu tive com a secretaria, já nem é mais discurso, agora é só um aviso. Hoje eu tive com a tesouraria, até agora há pouco, e são muitos compromissos que têm que ser quitados até o final do mês, e já encaminhei CNPJ para mim, que leva 15 dias, e depois mais 15 dias para o Otávio. Então, eu vou propor a vocês, vou propor a todos os vereadores, já falei, temos uma reunião da mesa diretora, para que nós antecipemos a sessão do dia 11 para quinta-feira, dia 7. Por quê? Porque dia 10 tem vários tributos a serem pagos, entre eles, se não me engano, imposto de renda, não tem bem lembrança aqui. Então, eu quero fazer a transição quanto mais rápido e mais serena, avisando todos os passos para o judiciário, mas eu preciso que a sessão do dia 11, para que eu possa cumprir, para o bem andar dessa casa, e cumprir o mandato ainda na quinta, que a gente vote a antecipação da sessão do dia 11, segunda-feira, sessão ordinária, para a sessão ordinária do dia 7, no mesmo prazo regimental. E para isso, está feita a proposta, e eu gostaria que os vereadores acharem que está bem. Quinta. A eleição, para a eleição da mesa diretora. E se o governo tiver algum projeto, que traga até quarta, para passar por todos os trâmites. Tá? Coloco em discussão a proposição. Não havendo quem queira discutir, eu agradeço a todos os vereadores pela compreensão. E a sessão ordinária do dia 11 será, então, na quinta-feira, dia 7, no mesmo horário regimental. Em votação. Por unanimidade dos presentes, está aprovada a sessão para quinta-feira, às 19h30. Muito obrigado, vereadores, por entenderem que é melhor se resolver isso de uma vez e se passar definitivamente, porque senão vai ser 15 dias para um presidente receber o CNPJ, mais 15 para outro, né? Vai atrasar o andamento da casa. E reitero aqui, as inscrições estão abertas até amanhã às 16h30, e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão e convoco os demais vereadores para a sessão do dia 7, em horário regimental, 19h30. Muito obrigado.